Queridos irmãos, desejamos que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Conta-se que Michelangelo, ao ser perguntado perante uma de suas belíssimas esculturas, a Pietà, como lhe era possível criar tanta beleza partindo de um simples bloco de mármore. Ao que ele respondeu: nada fiz além de retirar as partes que não permitiam que se vissem a obra que Deus já colocou. Quando olho o bloco de mármore, vejo a escultura lá dentro. É nosso propósito nesses momentos trazer alguma reflexão sobre a depressão e o autoconhecimento. A depressão é considerada como uma doença emocional e comportamental, portanto, uma doença da alma humana. Apresenta-se como um distúrbio de conduta, tendo como principal sintoma a paralisação das atividades. Essa doença pode trazer consequências como um forte desespero interior, passível até de levar ao suicídio. Tem raízes tanto fisiológicas quanto psicológicas. E os grupos que estão sujeitos a esses distúrbios vão desde a infância até o idoso. E também ela se apresenta em diferentes intensidades, podendo ser uma depressão leve, moderada ou grave. A doutrina espírita nos explica com bastante clareza que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção? Apologia ao sofrimento? Às vezes, equivocam-se algumas apressadas interpretações. De forma alguma, podemos entender que ao se dizer que a dor é uma bênção, se está afirmando que o sofrimento é o caminho da felicidade. Vamos tentar entender por que se pode afirmar que a dor é uma bênção. Ocorre que a dor, sendo um efeito de nossas escolhas, ela sinaliza que algo de bom está querendo nascer em nossa vida. Então, todas as vezes que a dor aparece, algo de bom está para nascer em nossas vidas. A dor está nos dizendo que algo necessita ser desenvolvido. Ela nos informa que está na hora de aparar nossas arestas. Está na hora de esculpir o mármore de nossas personalidades. Está na hora de trabalhar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Barbara Ann, no livro Mãos de Luz, diz o seguinte: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado você como você é, não tem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Esta é a base de
todo o tratamento. E a irmã Stufo, no livro Escutando Sentimentos, diz que a depressão é uma condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma depois de milênios de labirintos da ilusão. Eu vou até repetir. A depressão é uma condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma, depois de milênios nos labirintos da ilusão. Vamos prestar bem atenção, refletir bem nesta afirmação. O depressivo, diz a irmãs, é alguém que perdeu a conexão com a sua consciência divina e que por isso mesmo está em relação infeliz e tóxica consigo mesmo, com o próximo e com as leis divinas. Então, o tratamento para a depressão vai abranger 4 dimensões. Desde a dimensão orgânica, com a medicação, a dimensão psíquica emocional com as psicoterapias, a dimensão energética e espiritual com as fluidoterapias e a dimensão comportamental social com a renovação de atitudes e o autoconhecimento. E o que é melhor? Existe o tratamento preventivo, que abrange principalmente a dimensão comportamental e social, que é justamente a renovação das atitudes. O que vem a ser essa renovação de atitudes? Uma reeducação do comportamento. É esse reanalisar o pensar, o sentir e o agir. Examinar e reorientar, então, os nossos sentimentos e pensamentos que moldam a nossa conduta na convivência humana, na convivência diária. Então, essa renovação de atitudes, essa reeducação do comportamento, há que se ter o autoconhecimento. Por isso, a nossa reflexão é em torno da depressão e o autoconhecimento, porque nós vamos concluir, então, que, embora os tratamentos disponíveis para a depressão, a cura está na renovação das atitudes, na reeducação do comportamento, nesse examinar e reorientar os nossos sentimentos e pensamentos, que são eles que moldam a nossa conduta. Então, é necessário que se conheça bem, conheça as emoções, conheça a nossa forma de reagir diante de tudo, conheça o que nos entristece, o que nos alegra, conhecer os gatilhos que nos levam para um lado A ou para um lado B. Então, a depressão não se cura somente com alívio ou desobsessão, passe. É preciso bem mais que isso. As terapias são apenas os primeiros passos. A cura da depressão vem então do desenvolvimento do poder pessoal que você possui e desconhece em si mesmo. Vou repetir. A cura da depressão vem do desenvolvimento do poder pessoal
que você possui e desconhece em si mesmo. Poder pessoal? Que poder é esse? O poder de ser o seu próprio escultor. O poder de expressar a beleza que está lá bem profundo em você. O poder de se transformar, de fazer nascer um homem novo a cada dia. Esse é o processo do autoconhecimento e da autorrealização. Porque não basta a identificação dos pontos a serem transformados. Há que se trabalhar nesses pontos. Há que se realmente dinamizar essa transformação. E nós temos essa capacidade, nós temos esse poder disponível em nós. Acontece que muitas vezes nós estamos tão distraídos com a vida de ilusão que não conseguimos perceber a beleza e o poder que temos em nós. Então, esse processo de autorrealização, quando se fala nesse assunto, a primeira pergunta que vem é como? Como que eu faço isso? Existe uma receita para isso? Quais os passos? Então, a resposta é não. Não existe uma receita, não existe um padrão para se realizar esse processo. Cada pessoa é uma particularidade e tem o seu momento pessoal de descobrimento e amadurecimento. O mais importante será aprendermos a criar uma relação libertadora com a doença e não transformá-la em uma história de dor sem proveito nenhum, sem qualquer crescimento. Usar a nossa capacidade de elaborar e aprender com as situações do dia a dia. O autoconhecimento é o movimento interior que nos faz descobrir, nos faz examinar a nossa intimidade profunda. A autoeducação é o serviço pessoal e intransferível de aprender a lidar de forma construtiva com o que descobrimos sobre nós mesmos. Então, isso é um serviço pessoal e intransferível. Então, ninguém poderá fazer essa realização por você, somente você. Por isso é autorrealização, autoeducação, autoconhecimento. Então, é você descobrir uma forma construtiva de trabalhar com aquilo que você descobre sobre você mesmo. Então, é saber lidar com as forças sombrias da alma e fazer desabrochar os potenciais luminosos que se escondem em cada um. Isso é uma situação da nossa condição evolutiva. Então, nós somos seres que ainda estamos buscando essa ascensão. No entanto, nós ainda somos seres bastante inferiorizados. Então, nós temos todo o nosso lado de sombra. Então, o processo do autoconhecimento é analisar essas condições sombrias e transformá-las em luz, iluminar essa sombra.
Então, embora não exista uma receita, nós podemos analisar e seguir alguns passos orientativos. Mas lembrando sempre que não é uma receita, que cada um tem um jeito de lidar, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua própria velocidade. Então, entender a função das emoções, esse é um dos primeiros passos. Entender como que as emoções funcionam em nós. Um segundo passo muito importante para esse trabalho é desenvolver a autoestima. E um terceiro passo, importantíssimo também, transformar os gatilhos depressivos. Porque nós temos aquelas situações, a emoção funciona dessa maneira. Algo externo dispara uma emoção e aquela emoção, estando já nesse ritmo, nesse movimento viciado, ela dispara uma determinada conduta que muitas vezes nos deprime. Então é importante entender, identificar esses gatilhos, observar como eles agem, como eles disparam as nossas emoções e aprendermos a fazer essa transformação. Então, tudo dentro de nós tem uma função divina e educativa. Então, não tem essa de dizer que algo tem que ser descartado. Nesse nosso processo de potencialização da nossa luz, não tem essa de descartar. Então, por isso que o nome é transformação, renovação. Então, não tem como você fingir que não existe, tentar fazer uma camuflagem, uma máscara. Por isso é importante a autoanálise, o autorreconhecimento, né? Para que consiga fazer esse trabalho. Então, toda emoção é uma pista sobre o nosso mundo interior. Então, se a gente começar a observar as nossas emoções, nós vamos conseguir encontrar esses pontos, essas raízes profundas na nossa alma, para aí sim fazer essa mudança, né? Então, assim, o que adoece não é a coisa em si, mas é não entender a mensagem da coisa. É isso que nos faz adoecer, não entender a mensagem da nossa emoção. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a tristeza. Ao se encontrar triste, é importante você entender que aquela tristeza está te avisando sobre a necessidade de adaptação às circunstâncias. A culpa avisa-nos sobre a nossa necessidade de mudar as nossas posições. O medo avisa-nos sobre a nossa necessidade de analisar as nossas limitações e aí buscar ampliar esses limites, mas também analisar nossas crenças e preconceitos e daí buscar desenvolver uma visão mais ampla e mais confiante. A raiva avisa-nos sobre a ausência em nosso sentimento de perdão, de gratidão, e nos mostra a nossa necessidade de aprender a lidar com o inesperado de uma forma mais tranquila. Então, esse seria o primeiro passo.
dentro dessa orientação, né? Aprender a fazer a identificação dessas emoções e descobrir a mensagem velada que está naquela emoção. O segundo passo será desenvolver a autoestima. A estima pessoal é a base de uma vida psicológica saudável. A estima pessoal se aprende e se constrói. Por exemplo, eu tenho que ou eu quero? Percebe? Então a diferença, quando eu me coloco como eu tenho que, então eu estou sem a minha autoestima. Agora, quando eu quero, eu digo eu quero, eu estou na minha autoestima. Eu reconheço a minha falha, a minha dificuldade. Percebe? Você reconhece a falha, a dificuldade, porque ao reconhecer a falha e a dificuldade, você vai buscar o recurso para sanar aquela dificuldade ou para transformar aquela falha. Sei que posso melhorar. Então essa é uma frase de quem se estima. Eu sei que eu posso melhorar, não sou perfeito, mas estou sempre melhorando. Eu sou eu, o outro é o outro. É uma indicação, né, perfeita para a gente desenvolver a nossa autoestima. Porque muitas vezes a baixa autoestima vem em função da gente viver se comparando, né? A gente se julga menor ou maior sem fazer esse reconhecimento. Eu sou eu, o outro é o outro, cada um é um, né? E um terceiro passo que seria transformar os gatilhos depressivos. Então, acontecimentos externos que acionam as condições íntimas, isso que são os gatilhos. Então, desarmar esses gatilhos é interceder nesse processo, saber como funciona a estrutura que determina os sentimentos, as atitudes, os estados e condições depressivas. Então, por exemplo, o gatilho para te deixar triste é você perceber o que dispara em você o estado de tristeza e daí transformar esse gatilho com flexibilidade, com adaptação, porque os gatilhos eles vão continuar. É importante a gente entender que a situação externa a nós, ela não vai mudar. Então o que precisa mudar é a nossa maneira de lidar com as circunstâncias externas, né? Então assim, o gatilho que te deixa com sentimento de culpa, por exemplo, transforme isso com o auto-perdão. Então é aquela situação, não permitir que aquilo realmente venha te disparar uma depressão, mas pelo contrário, você fazer daquilo uma oportunidade desse autotrabalho, né? Como, por exemplo, o auto-perdão. O gatilho que te deixa com raiva, transforme em potencializar o perdão e a gratidão. Então você vai analisar aquilo que te provoca a raiva e você vai fazer daquilo, ao invés de te provocar a raiva, disparar a raiva, vai te dar a oportunidade de potencializar o perdão e a gratidão. O gatilho que te deixa com medo, transforme em desenvolver as próprias limitações e desenvolver a confiança. Concluindo então,
deixamos esse convite para você. Nunca olhe para você se vendo como uma vítima. Isso te leva para a depressão. Ao contrário, olhe para você e veja o Filho de Deus que você é. Isso te dará ânimo para esculpir o ser lindo que você é. Seja você o escultor de sua própria pietà. Paz, muita paz.